Oi pessoal, esse é o Entre Linhas. Ignorem essa minha voz horrorosa, eu tô gripada. Mas como hoje é meu dia de gravar vídeo, eu estou aqui gravando vídeo. Mesmo com essa voz horrorosa e com essa cara de doente. Enfim. Hoje eu vim aqui falar sobre uma pessoa maravilhosa que eu amo muito. E essa pessoa se chama Clarice Lispector. Eu li esse livro aqui dela recentemente, Paixão Segundo GH. Eu pensei em fazer uma resenha, mas eu não consegui pensar em como fazer uma resenha desse livro. Então eu pensei em falar sobre os livros da Clarice Lispector no geral e por que eu amo tanto essa mulher, por que ela é tão especial pra mim e o que tem na escrita dela que faz com que os livros dela sejam famosos e com que ela seja o meu tema de TCC também. Então eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso. O primeiro livro que eu li da Clarice Lispector foi A Hora da Estrela. Eu acho que foi em 2013, mais ou menos, quando eu entrei na faculdade, e aí eu queria ler alguma coisa dela que não fosse aquelas frasezinhas de Facebook, que nem sempre é ela que escreve. Quando a frase é meio bobinha assim, coloca um Clarice Lispector, pode ver que não é. Assim como Caio Fernando Abreu, eu já li um livro dele, e essas frasezinhas que colocam no Facebook, meio bobas assim, que colocam Caio Fernando Abreu, geralmente não são dele também. Como eu tava dizendo, o primeiro livro que eu li da Clarice Lispector foi A Hora da Estrela. Naquela época eu não sabia muito sobre ela, eu só fui ler o livro e achei um livro assim meio estranho, porque a primeira impressão que a gente tem é que é uma coisa estranha, é uma coisa diferente, mas depois, quando eu comecei a falar sobre Clarice Lispector na faculdade, meus professores começaram a falar sobre ela, né? Eu comecei a compreender esse estilo dela. É um estilo diferente que ela tem de escrita. Nesse livro, A Hora da Estrela, ela fica umas 20, 30 páginas sem falar sobre o enredo da história. E os livros dela, no geral, são assim. Eles têm um enredo muito curto. As coisas que acontecem com os personagens do livro são poucas coisas, porque o foco não é nisso. Então, se você é uma pessoa meio agoniada com escritores que enrolam para escrever as coisas, vocês têm que ter uma paciênciazinha com a Clarice Lispector. Porque não dá pra pensar assim, agora ela tá enrolando, vou passar um pouquinho pra frente pra ver o que acontece. Porque não é sobre isso. A história dela não é assim, tem um enredo, ok, que geralmente é uma metáfora, mas tem as reflexões dela, que eu não passo assim rápido, eu leio com bastante atenção, porque essa é a parte que eu mais gosto, é a parte que ela faz as reflexões. Quando eu leio um livro, eu coloco post-its nas partes que eu mais... que me fizeram pensar sobre alguma coisa, que me fizeram refletir, e geralmente tem tipo 5, 6 post-its nos livros meus, eu não coloco post-it em tudo, eu coloco só nas partes que eu mais achei interessante, que mais me fizeram assim pensar. Aí vocês dão uma olhadinha nesse livro aqui, olha a quantidade de post-it que tem aqui, meu Deus. Então vocês imaginem como essa mulher faz a gente pensar. Tá, mas o que tem de tão diferente assim nos livros dela? Acho que eu tava falando antes e não terminei. Na Hora da Estrela, ela fica umas 20 ou 30 páginas só falando assim: eu deveria estar escrevendo essa história, mas eu ainda não vou escrever porque eu estou com medo de escrever essa história. Então agora eu vou pensar que... E aí ela pensa sobre 1000 coisas, fica refletindo. Eu vou pegar uma coisa legal que eu achei dela aqui, algum post-it que eu coloquei pra ler pra vocês verem como é que é, pra vocês sentirem o gostinho da Clarice Lispector. Eu vou começar a ler do início desse livro, tá? Estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Começa assim o livro. Então não dá pra gente ficar, tá, mas o que acontece? Diz logo o que acontece. A gente tem que mergulhar nessas reflexões dela e pensar e refletir junto com ela. Olha só que coisa profunda. Como poderia eu ter adivinhado, se não sabia que no sofrimento se ria? É que não sabia que se sofria assim. Então havia chamado de alegria o meu mais profundo sofrimento. Eu começo a ler Clarice Lispector, eu começo a pensar na minha vida. Então é uma escritora que não dá pra ler tudo de uma vez só os livros. Até dá, mas é mais interessante lendo aos poucos e pensando no que ela quer dizer com aquilo. Ou pensando no que a gente quer que seja aquilo, porque cada um tem uma interpretação daquilo que ela diz. Tem gente que diz que a Clarice Lispector é depressiva, que os livros dela são muita depressão, mas eu não acho que seja isso. Porque nem sempre as coisas que ela diz são depressivas, são mais existenciais, assim. E ela usa um recurso
que se chama Fluxo de Consciência, que muita gente diz que ela pegou isso da Virginia Woolf, que é, assim, ir escrevendo à medida em que vai pensando. Ela vai escrevendo o que vai passando pela cabeça, sabe? O fluxo de consciência. Não sei explicar direito, mas é mais ou menos isso. Então os livros da Clarice, eles são diferentes porque não é só o enredo que importa. Não é só o que o personagem fez. É toda essa reflexão, sabe? Eu amo essa reflexão toda que ela faz durante o enredo. E pra quem ainda não conhece a escrita dela e pra quem tá achando isso meio estranho, eu recomendo, quem quiser começar a ler Clarice Lispector, comece com A Hora da Estrela. Porque A Hora da Estrela, mesmo sendo mais curtinho, ele tem bastante foco no enredo da história ali. Esse aqui, por exemplo, Paixão Segundo GH, acontece pouquíssimas coisas. Porque o foco é mais nas reflexões dela. E toda aquela situação que ela passa nesse livro é mais subjetiva, algo mais, tipo uma metáfora, assim. Eu entendo as coisas que ela diz aqui como uma metáfora, o enredo da história. Talvez eu esteja errada, porque, olha, uma vez a Clarice Lispector disse numa entrevista, é uma que ela deu alguns meses antes de morrer, uma entrevista maravilhosa. Eu tenho uma professora que tava falando um pouco sobre Clarice Lispector pra nós e pra nossa turma, e aí ela mostrou um trechinho dessa entrevista, e eu fiquei de boca aberta, porque a Clarice Lispector é muito maravilhosa, aquela entrevista é muito maravilhosa. E aí, quando terminou a aula, naquele mesmo dia, eu fui pra sala de informática que tem lá na universidade e assisti a entrevista inteira de meia hora, 40 minutos, não sei. E assisti tudo assim, ó. Meu Deus, essa mulher é uma diva. Bom, voltando ao assunto, nessa entrevista, ela disse que tem um conto dela que nem ela entendeu o que aquele conto quer dizer. Você tem noção que nem ela mesma entendeu o que ela falou? Por isso que nem sempre ler Clarice Lispector é uma coisa fácil. Às vezes é um desafio, porque às vezes a gente fica ali, tá, mas o que ela tá querendo dizer? E fica algumas páginas assim, a gente fica meio perdido. Mas eu faço as minhas interpretações e pode ser que eu não entenda tudo, mas eu entendo grande parte porque eu mergulho na história e eu me deixo levar pelas coisas que ela diz e eu amo tanto Clarice Lispector, eu não sei nem como explicar. Se vocês ficaram curiosos, o conto que ela disse que nem ela mesma entendeu é o conto O Ovo e a Galinha. Mas se vocês vão ler Clarice Lispector agora, não comecem com O Ovo e a Galinha. Comecem com A Hora da Estrela, como eu falei. Se alguém que tá me assistindo gosta de romance, no sentido de casais que ficam juntos e tal, tem um livro dela que é Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Esse é o nome, tá? Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Que é um livro muito lindo, que é sobre uma relação de duas pessoas, sobre o início da relação, assim, né? E é muito bonito. Eu gosto bastante desse livro. Fica uma dica pra quem gosta aí de livros mais românticos e tal. Pra quem já leu alguns livros dela, já sabe como é o estilo dela, já leu contos ou alguma coisa assim, tem um livro dela que não tem enredo nenhum. É só reflexões, reflexões, reflexões. Não tem personagem, não tem nada. É só ela mesma refletindo sobre a vida. O nome é Água Viva. Mas eu acho que se você tá começando agora a ler Clarice Lispector, eu recomendo um desses. Ou Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, ou A Hora da Estrela, ou um livro de contos também. Tem A Legião Estrangeira, que é de contos. Tem Felicidade Clandestina, que é de contos. Ela tem muitos livros, então procurem um pra vocês começarem, pra vocês lerem, porque essa mulher é maravilhosa. Eu já tô com uma dor de garganta por causa da gripe, agora depois de falar um monte, tô com mais dor ainda. Bom, eu vou parar por aqui. Eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre a Clarice Lispector. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês sigam a minha indicação de leitura e leiam Clarice Lispector. E quem já teve aí algum contato, falem aqui nos comentários o que vocês acham da escrita dela, porque muita gente não gosta também. Claro, né, cada um gosta de um determinado estilo de leitura e tal, mas é uma das minhas escritoras favoritas da vida. E é isso então, um beijo e até o próximo vídeo.